Dando sequência, a partir da programação, eu tenho uma outra área da tecnologia que eu acho muito interessante e que também é muito importante, que é a área de banco de dados. Por que que ela é muito importante? O que faz a área de banco de dados? Um banco de dados ele é um programa que tem uma estrutura para, como o próprio nome diz, armazenar dados. Então é um local onde é um programa, um software que feito para armazenar dados. E por que que ele é tão importante? Você imagina que hoje nós vivemos num mundo atualmente, um mundo atual, e daqui para frente cada vez mais, onde o dado tem muito valor, a informação tem muito valor. Então hoje quando você faz uma pesquisa na internet, você entra num site e pesquisa por bicicleta, você repara que você começa a navegar em outros sites e começa a vir propaganda de bicicleta, enfim, você começa a ter uma chuva de informação de bicicleta porque você fez uma pesquisa ali e mostrou interesse, por exemplo, por comprar bicicleta. Por que isso? Porque as empresas estão capturando dados sobre os seus usuários para entender o que eles querem, como é que eles pensam, o que eles precisam e ser cada vez mais assertivo na oferta de produtos ou serviços para esses usuários. Então isso faz com que a gente viva hoje numa geração onde o dado é muito importante e a gente tem muito dado. Então, isso é armazenado em softwares que têm esse propósito, ou seja, que foram feitos para armazenar esses dados. E esses softwares, eles exigem aí tanto toda uma parte de configuração dele para que você tenha um melhor desempenho possível. Então, você imagina que esses dados, se você pensar num e-commerce, se você pensar numa indústria, se você pensar num banco, enfim, você pensar num país, num estado, numa cidade, num hospital, você tem aí diversos tipos de dados diferentes e com aplicações diferentes. Então, às vezes, o mesmo software de banco de dados, ele vai ter um comportamento diferente dentro de um banco do que ele tem, por exemplo, dentro de um e-commerce enorme, que faz ali milhares de transações por dia. Esse comportamento diferente por conta de quantidade de informação, tipo de informação, como que a informação é acessada, tudo isso exige que esse banco de dados ele tenha ajustes, que você ajuste tanto o software que gerencia todos esses dados, quanto o próprio dado ali tem que ser organizado de uma forma que você consiga ter o melhor desempenho possível. Então esse é o profissional de banco de dados. Ele vai se especializar nesses softwares que armazenam dados, que existem diversos no mercado. Existem empresas monstruosas que têm esses programas e existem inclusive versões de programas de banco de dados que são gratuitos, aí, que são mantidos pela comunidade. Esses profissionais especializados nisso, o core deles, o trabalho deles é isso, é conhecer esses programas para que eles consigam fazer esses ajustes e conhecer sobre estrutura de dados para que eles consigam montar a melhor estrutura possível. Você vai ouvir falar muito se você começar a pesquisar sobre banco de dados, numa sigla que chama DBA, que é Database Administrator, ou seja, administrador de banco de dados. Esse é a certificação aí, é a nomenclatura utilizada por profissional que cuida de banco de dados.